Um Homem com uma Câmera é um filme de 1929, dirigido por Dziga Vertov, estrelado por Mikhail Kaufman. Um cameraman vaga por aí com uma câmera sobre o ombro, documentando a vida urbana com uma criatividade impressionante. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação, falando sobre o filme de número 46 da lista. A gente tem mais um filme russo, né, mais um grande clássico aí dessa época, da coisa da montagem soviética. E esse é um filme que é bem famoso e é um filme que não tem muito realmente o que elaborar em questão de sinopse, porque realmente ele não tem exatamente uma linearidade, ele até conta, ele meio que mostra como se fosse um dia na cidade. Eu acho que ele tem muito essa proposta de mostrar um dia, porque ele começa e mostra as coisas começando a funcionar, as lojas abrindo e tal, e ele meio que no final mostra as lojas fechando, como se as pessoas estivessem, sei lá, voltando pra casa dos seus trabalhos e tal. Então ele tem essa mais ou menos linearidade de tentar mostrar um dia ali na cidade, né? O filme foi um filme feito em família, ele é escrito e dirigido pelo Dziga Vertov. A internet me diz que ele é filmado pelo irmão dele, que é o Mikhail Kaufman, que também faz o papel do cameraman, o cameraman aparece muito no filme, então significa que tem outra pessoa filmou, sei lá, metade do filme pelo menos também. E aí eu chuto que essa outra pessoa de repente é o próprio Vertov, mas não tenho certeza. E ele foi editado pela esposa do Vertov, que inclusive é também mostrada editando o filme no filme. Apesar de meio que representar ali o que seria um dia, o filme foi filmado ao longo de 3 anos, no total em 4 cidades: Moscou, Kiev, Kharkov e Odessa. Foram ali os locais onde filmaram o filme. E eu disse que não tem muita coisa pra falar sobre a sinopse, mas eu acho que eu posso elaborar um pouco mais pra quem não conhece o filme, né? Porque ao mesmo tempo que ele é essa coisa de ficar mostrando o dia a dia, ou pelo menos um dia, né? Como funciona o dia da população, ele tem uma coisa de mostrar o cameraman realmente, né? Tipo, ele mostra a pessoa com uma câmera andando por aí em diversas cenas, fazendo as filmagens. Então ele mostra a filmagem que foi feita, mas ele também mostra a pessoa que tá fazendo, numa coisa meio bastidores, assim, sabe? Tem uma pegada meio bastidores. Algumas cenas são assim, na rua e coisa assim, mostrando trem, bonde, população geral. Algumas cenas são mais dentro de casa, e aí tem a cena com a esposa. Eu acho que algumas cenas são com a esposa, tem as cenas com o cara, tem umas cenas que são uma coisa mais assim, intimista, que inclusive são uma questão que eu tenho não com o filme em si, mas com o que se fala do filme, que eu sinto que as pessoas tratam o filme muito como documental, como se nada ali fosse atuado, encenado ou planejado de qualquer maneira, o que não é verdade, porque não é isso que acontece, mas não é um problema que eu tenho propriamente com o filme no geral, mas com o que se fala dele. E aí, além de ter essas cenas, ele tem umas cenas mais experimentais, assim, umas cenas de efeitos especiais, que eu acho que é uma coisa que de repente destoa um pouco dessa olhar da realidade, mas eu acho que gera imagens bem interessantes no filme. Então você vê, sei lá, a câmera funcionando como se fosse uma montanha que o cameraman tá escalando, e aí ele sobe a câmera, ele fica em pé em cima da câmera, sabe? Umas montagens assim de ângulos de coisas com imagens sobrepostas, encaixadas ali pra fazer uma coisa diferente, umas imagens espelhadas, umas coisas. Tem um tanto de efeito assim, tem um tanto de cenas que são simplesmente filmando a coisa acontecendo, mas tem também uma quantidade razoável de cenas que são assim, né, efeitos e coisas mais mirabolantes, efeitos de câmera e tal, pra fazer uma coisa mais enfeitada. E isso é importante pra comentar aí o jeito como o filme foi recebido também, porque quando ele foi lançado, aparentemente as pessoas não gostaram do filme. Ele foi bem ignorado, assim. Acho que em especial pela crítica, mas eu acredito que pelo público também. Aparentemente o jeito como o filme corta muito rápido, essa coisa de olhar pra si mesmo que o filme faz, né? Porque é uma filmagem sobre alguém que está fazendo uma filmagem, né? Então essa ideia não agradou muito as pessoas. Contemporâneos do Vertov ali no cinema soviético disseram que o filme parecia uma grande bobagem. O Eisenstein, o próprio Sergei Eisenstein, falou que o filme era uma palhaçada de câmera sem sentido algum, sabe? O que é muito engraçado, vindo que a gente teve aqui recentemente, em outubro, que eu acho que é um filme que o Eisenstein experimenta bastante com... É que ele experimenta mais com a edição do que com a câmera. E aí aqui o Vertov usa também conceitos ali da montagem soviética, mas ele faz experimentos de câmera. E é engraçado porque hoje a gente coloca os filmes do Eisenstein e os filmes do Vertov muito numa mesma caixinha do estilo soviético de fazer filme da época. Porque ao mesmo tempo que tem ali uma quantidade razoável de diferenças, tem muita semelhança.
E eu acho que se você compara com o cinema do resto do mundo, parece que tem mais semelhanças do que diferenças. Então é engraçado ver que eles, entre si, na época, não se entenderam e não gostaram e tudo mais. É bem curioso isso. Fora da União Soviética, o filme também não fez sucesso. Aparentemente, na Inglaterra, as pessoas enxergaram o filme como uma grande piada. Acharam que era, tipo, tudo bobagem, não era uma coisa pra ser levada a sério. Então, ficou-se essa impressão de que o filme era uma grande bobagem no final. E não era arte, não era relevante, sabe? Porque era só uma grande bobagem. Hoje, como de costume, é considerado um grande clássico, um dos melhores filmes já feitos. É engraçado que a quantidade de filmes que hoje são considerados os melhores filmes já feitos tem, sei lá, 5.000 filmes, né? Mas é hoje considerado aí um dos grandes filmes. E vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. O livro fala sobre o filme ter uma relação ali entre o masculino e o feminino, com o masculino sendo representado pelo irmão dele, que é quem tá efetivamente fazendo as imagens na história, e o feminino sendo representado pela esposa, que é quem tá fazendo a edição. Eu acho que faz sentido, talvez. Eu não sei se eu enxergo muito desse jeito, não. Mas eu acho que faz algum sentido. Mas ele fala muito sobre como o tanto de técnicas que o Vertov usa nesse filme fazem o filme funcionar como uma espécie de grande manual de técnicas cinematográficas da época, o que eu acho que faz bastante sentido. Ele até não usa técnicas que eram... Ele não se limita a usar técnicas que eram características do cinema soviético. Eu acho que ele usa tudo, assim, que se fazia, sabe? Eu acho que nisso faz bastante sentido. E diz que o filme funciona também como uma ode ao novo Estado Soviético, que eu acho que de certo modo também faz sentido. É um novo Estado Soviético de um jeito muito menos político do que a gente tem visto em outros filmes, porque não é focado nas revoluções, não é focado no governo, seja o anterior ou o atual, é focado no povo, porque é um filme que realmente só mostra o povo, não mostra conflitos, revoltas, nada do tipo, mostra um povo vivendo a vida normal, assim, é isso a ideia. O livro também comenta uma coisa que também realmente o filme faz, que é fazer uma relação entre o antigo e o moderno, digamos assim. Então ele mostra mulheres costurando à mão e depois mostra usando uma máquina de costura. Ele mostra gente fazendo contas com... no balcão de uma loja, um ábaco e uma máquina registradora, né? Com um calculador ali e tal. Ele faz realmente essa comparação ao longo do filme ali, do antigo com o moderno. Termina dizendo que o Vertov não conseguiu se adaptar ao realismo socialista e sua carreira entrou em declínio, que esse filme, ele tem outros, mas que esse filme aí ficou sendo talvez o único filme dele considerado aí um grande clássico, né? Acho que é o único filme dele que sobreviveu à opinião crítica. Mas esse é mais um filme, e eu sinto que os filmes desse período, eu acho que isso vai acontecer muito, principalmente os que são mudos, porque eu tô com essa impressão recentemente, que quando eu vi pela primeira vez, eu tava muito saturado do cinema mudo. Por um lado, eu gosto muito de ter visto os filmes nessa ordem e ter sempre tentado me manter ali numa ordem cronológica, de modo a ter o raciocínio da evolução do cinema e de o que um país estava fazendo enquanto o outro país estava fazendo que outra coisa. Eu acho que isso me ajudou muito a entender várias coisas referentes aí à evolução do cinema como um todo. Ao mesmo tempo, eu assisti tanto filme mudo antes de ver o primeiro falado, que eu acho que quando chegou ali no final eu já tava meio de saco cheio, sabe? Então eu acho que filmes que de repente eu teria gostado, na época eu não conseguia, assim, me absorver muito neles. Porque eu lembro que quando eu assisti esse filme eu não gostei dele. E revendo agora, eu já achei ele bem mais legal. Achei um filme bem mais interessante. E eu digo isso até porque, como eu já comentei aqui, principalmente eu acho que no vídeo do Top 10 eu falei muito sobre isso, no Top 10 de 1910. Nessa época do cinema mudo eu vi muito filme de fora da lista. Muito filme de fora da lista. Hoje em dia eu tô tentando focar só em ver os da lista, até porque eu não tô nem com muito tempo pra fazer outras coisas, pra ver filme de fora. Então eu tô tentando manter um foco ali pra ver só eles. Mas na época do cinema mudo, principalmente porque tem muito filme que é curto, e aí porque o filme é curto você vê uns 3, 4 seguidos, sabe? E aí você acaba vendo a duração de um filme longo, mas vendo vários curtos. Então eu vi muito filme. E eu acho que quando eu cheguei nesse eu tava meio saturado. Então eu lembro que quando eu assisti esse filme eu me incomodei muito. Eu lembro de... Até lendo agora o livro, eu não sei se na época de repente eu pesquisei informação em algum lugar diferente. Eu lembro que na época me incomodou muito, tanto que falava-se sobre esse filme ser um retrato da vida real, documentado, sem atuação, sei lá, sem ensaio, sem montagem, não no sentido de edição, mas no sentido
de esta cena foi montada pra parecer desse jeito, sabe? O que não é verdade. E eu lembro disso me incomodar muito na época, e realmente agora eu até não achei... Eu acho que quando eu tava pesquisando na internet, eu encontrei algumas coisas falando sobre, intencionalmente deixei de fora do roteiro, porque também não queria ficar falando muito sobre coisas que eu não concordo nessa história. Mas parece que, assim como a gente viu em documentários, que são aceitos como documentários, tudo era muito encenado. E esse filme fica óbvio que tem um monte de coisa muito encenada. Afinal de contas, você tá vendo o cara que tá filmando a cena. Esse cara foi instruído a estar ali. O diretor é o que tá filmando ele, não é ele, sabe? É uma coisa encenada. Ah, você vê a esposa dele editando o filme, e eu acho que é ela que você vê fazendo manicure. Você vê uma mulher se arrumando, levantando, se arrumando, se vestindo. Eu acredito que seja a esposa dele também nessa cena, mas eu vou ser sincero, eu não tenho certeza. Nem mostra tanto assim o rosto pra eu associar. E ainda assistindo acelerado fica mais difícil ainda bater o rosto das duas pra ver se é igual. Mas enfim, independente de quem seja, se o sujeito tá dentro do quarto de uma mulher filmando ela se vestindo, isso é uma cena encenada. Ele não tá sendo voyeur escondido pra que essa cena seja real, sabe? E eu lembro disso me incomodar muito na época, porque eu vi as coisas falando como tudo é muito verdade e sem, né, nada de encenado, o que não é verdade. Muito do filme é encenado. Quando ele filma a rua, realmente eu tenho certeza que ele não teve nem verba pra controlar os ônibus e os bondes e os trens passando. Com certeza essas cenas ele simplesmente viu acontecendo e filmou do jeito que deu ali. Mas tem muita coisa no filme que é encenada. Ele filma um parto. É bem rapidinho, mas é de ângulos me surpreendem bastante pra essa época. Mas ele filma um parto, assim. Ele não tá escondido, sabe? As pessoas sabem que ele tá ali filmando. Então, eu até entendo que no parto, de repente, não sobrou muito espaço pra se encenar, atuar, fazer qualquer coisa do tipo. Mas assim. Mas uma coisa que me chama atenção nesse quesito de cenas que eu não esperava ver nessa época é que quando ele mostra as pessoas na praia, ele mostra muitas mulheres em especial sem roupa. Eu não reparei se tem homens também, mas pessoas assim, sem roupa mesmo. E passando uma coisa que eu não sei se é pra ser uma lama ou alguma coisa do tipo no corpo, depois tomando banho num chuveiro desses público, né, ali na praia. Que é engraçado, não é nem tanto pela falta de censura que essas cenas me surpreendem. É mais pelo jeito como elas são um retrato do pudor, do nível de pudor que se tinha naquela sociedade naquela época, que é muito mais baixo do que a gente espera e vê em outros filmes, sabe? Eu acho que essa é a parte que me surpreende. Porque, de novo, essas mulheres sabiam que elas estavam sendo filmadas. A câmera da época chamava muita atenção. Era um negócio bem grande. Não tinha como filmar sem as pessoas saberem que estão sendo filmadas, sabe? Não dava pra esconder. Então, aquelas pessoas sabem que elas estão sendo filmadas. A própria situação em que elas estão já é um pudor reduzido em relação ao que a gente está acostumado a esperar, porque é um monte de gente ali num espaço público com homens e mulheres misturados ali e pessoas nuas. E a ideia de ainda botar um homem pra filmar isso ser ok, eu achei muito curioso, assim. Eu acho que é um retrato muito interessante da sociedade deste local específico, que eu nem sei exatamente onde é, já que ele filmou em 4 cidades. Essa cena eu não sei onde se passa. Não sei se de repente das 4 cidades só uma delas tinha praia, porque é numa praia. Mas eu achei essa parte bem curiosa. Então eu acho que essa parte, algumas outras, mas essa foi a que mais me chamou a atenção, porque eu acho que é mais gritante, talvez, em relação de diferença do que a gente pensa hoje e do que a gente pensa vendo outros filmes dessa época também, principalmente. Eu acho que o filme acaba sendo um retrato da sociedade bem interessante, ao mesmo tempo que ele é, como o livro falou, esse manual de técnicas cinematográficas, que ele realmente ele usa de tudo, ele usa os plano holandês torto, ele usa imagem espelhada, ele usa sobreposição com coisas em escala diferente, como eu falei, tem um cara como se ele estivesse escalando a câmera, como se a câmera fosse, sei lá, uma montanha e o cara pequenininho ali escalando a montanha, que na verdade é a câmera. Ele usa diversos truques, assim, de filmagem ao longo do filme. Stop motion, tem um monte de stop motion. Um monte não, mas tem algumas cenas em stop motion no filme que também são bem interessantes. Então ele realmente usa um grande apanhadão de técnicas do cinema que existiam na época e coloca tudo nesse filme. Técnicas do cinema que são, por padrão, falsas, digamos assim, né? Porque é uma coisa que não existe na vida real. Você consegue fazer elas
dela na filmagem. Então é um truque, é uma mágica como o Méliès costumava interpretar, mas são coisas falsas, né? São coisas que não são da realidade. E ele pega isso e usa tudo isso, o máximo que ele consegue, justamente num filme sobre a vida real. Num filme que, em momentos encenados ou não, tá mostrando um dia a dia comum. Então eu acho que essa mescla é muito interessante. Realmente, reassistindo, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele é bem legal. É um filme onde meio que nada acontece, né? É um filme pra ser subjetivo, artístico e sei lá. Então é um filme onde nada acontece. Não tem uma história. O livro fala sobre ele não ser linear. É engraçado, porque se você for pensar, ele começa com a cidade acordando e termina meio que com a cidade dormindo, né? Dependendo do seu ponto de vista, ele é linear. Na verdade, ele começa com a sala de exibição do filme sendo montada e depois ela sendo partida ao meio. Mas a história que vai ser exibida nessa sala começa acordando e termina indo dormir. Então, ele até é bem linear. De certo modo, ele tem uma linearidade ali que eu acho que existe. Mas realmente ele é um grande apanhado de coisas, criando uma coesão, mas meio que sem contar uma história propriamente, né? Ilustrando uma coisa, mas não realmente contando uma história. Mas eu acho que é isso. É um filme bem interessante. Eu gostei bastante de rever. Eu algum dia ainda quero tentar... No dia que eu tiver terminado as recapitulações, eu penso em talvez rever alguns filmes que quando eu vi a primeira vez eu não gostei muito, mas eu vejo pessoas nos comentários, por exemplo, falando que gostam muito, eu pensando, pô, só eu não gostei desse filme pelo visto, né? De repente eu posso rever, porque faz muita diferença às vezes. Eu não falo isso todo vídeo também porque é chato, mas eu falo isso de vez em quando, que eu acho que é um ponto muito importante, faz muita diferença. O dia em que você viu um filme, como que sua cabeça tava no dia que você viu o filme, como que o seu dia tava naquele momento, sabe? Então, tem coisas assim que fazem muita diferença. Eu acho que é perfeitamente normal você ver um filme uma vez e não gostar, ver outra vez e achar maravilhoso, ou o contrário, porque o contrário já aconteceu aqui também. Então, né, sempre faz uma diferença. O momento em que você estava na sua cabeça quando você viu o filme, psicologicamente, na vida, sei lá, qualquer coisa, o momento do dia. Às vezes estava com sono quando viu o filme, sabe? Não conseguiu se prender muito. Inúmeras coisas podem fazer diferença na experiência que cada pessoa tem com o filme, que não apenas a pessoa, a bagagem dela ou qualquer coisa do tipo. Coisas muito menores e pontuais podem afetar a experiência de uma pessoa ao ver um filme, né? E eu acho que esse pra mim foi um grande exemplo disso, porque realmente eu não gostei quando eu vi a primeira vez. E agora eu achei ótimo. Então serve aí pra reforçar o quanto não é só pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes sobre um filme. Às vezes a mesma pessoa pode ter opiniões diferentes sobre um filme se ela vem em dois momentos diferentes da vida, sabe? É esse o meu ponto. Mas bom, você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Toda opinião é sempre bem-vinda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!